Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vênus e hoje a energia aqui tá forte. Eu estou com o meu mestre, meu Chai. Todo mundo sabe, eu falo muito do xamanismo, da constelação, e eu estou com o Matias Fernandes, que é o nosso mestre de xamanismo, Chai. Eu não sei como que a gente pode apresentar, mas ele é a pessoa que me apresentou esse universo. Matias, muito bem-vindo. Gratidão, mais uma vez, né? Uma vez. Segunda gravação nossa aqui, segunda partilha. Muita gratidão pela oportunidade. Você sabe que eu tava pensando ontem, eu falei, gente, a primeira vez que a gente se conheceu foi antes de eu começar a estudar e a gente almoçou e subiu pra gravar e eu falei, gente, era outra Ju. E eu acho que isso mostra pra vocês que a gente nunca está, né? A gente tá, quer dizer, a gente nunca é, a gente sempre está no caminho, né? E eu acho que isso é tão lindo quando a gente se coloca num lugar humilde de estar sempre em desenvolvimento, em autodesenvolvimento, né, Matias? Eu acho que é isso. O Matias, ele é terapeuta sistêmico transcendente, ele vai explicar isso um pouquinho melhor pra vocês, né? Ele é um grande mestre xamã, né? E a gente fala essa carinha, né? Essa pelezinha é loirinha. Eu falo assim, gente, não tem nada, porque eu já vi esse bicho bravo. Então, assim, é lindo de ver, muito bem, é uma honra estar aqui e poder dividir, alcançar, né? Tudo isso que eu vivo hoje, né, que eu falo muito da firmeza do firmamento, né, do estar em presença, e eu acho que o xamanismo foi esse grande presente. Então, era uma outra Ju quando a gente conversou, e hoje vem uma Ju mais inteira aqui. Era uma outra Ju, era um outro Matias, e a gente vai crescendo nesse trabalho de reforma íntima e melhoria interna, né? É tão lindo, né, Matias, assim... Muito, muito demais. Desafiador, mas muito lindo. É, como diz a nossa querida amiga, né, a luz dói pra entrar. Eu falo, gente, só entra a luz quando a gente esvazia o potinho, né? Então tem que estar sempre nesse movimento. Exatamente. Matias, eu quero falar hoje sobre o xamanismo, porque assim, o Matias também dá aula de constelação transcendental, é lindo, assim, é um projeto maravilhoso, indico, mas hoje a gente vai falar sobre o xamanismo, porque assim, eu acho que as pessoas... trazem muitas limitações quando a gente fala do xamanismo, muitas crenças. Então, assim, eu quero que você comece quando você pega a tua pena e fala o que é o xamanismo pra você. Mistificam às vezes demais, né? Demais. Bom, o xamanismo pra mim é um caminho de resgatar a essência. Mas qual essência é essa? A essência do nosso ser, de quem a gente é. Né, na integridade, na totalidade, porque diferente do que a maioria das pessoas, né, acredita ou até mesmo conhece, eu lá atrás, no início da minha caminhada, 12 anos atrás, né, quando entrei também no caminho do xamanismo, tinha também essa mesma visão, né, um pouco mística da coisa sobre xamanismo. E ao longo dessa minha caminhada, aprofundando, estudando, né, principalmente vivendo muitas experiências dentro do xamanismo, eu fui percebendo que o xamanismo é a essência sagrada de tudo que existe, né? Muito antes mesmo de ser conhecido como xamanismo, né? Porque xamanismo é uma nomenclatura que foi trazida, né, para, digamos que, linearizar toda a história, toda a conexão que estar em sintonia com esta essência representa, né? Então, para mim, xamanismo é um caminho de resgate da essência de quem a gente é, da conexão e da unificação de tudo com todo, com o que somos, com o que o outro é, com o que a terra é, com o que as plantas são, com o que os animais são, né? Essa unificação, e essa unificação ela leva para onde? Para esse caminho da essência, né? Da inteireza do ser, né? Sim, tem aquela velha frase clichê, né? Somos todos um. E eu acho que quando a gente começou a estudar, isso foi pra mim muito desmistificado, porque assim, quando você vai estudar mecânica quântica, física quântica, você entende aonde chega isso, né? Que somos todos um. E o xamanismo, ele traz muito isso, e eu moro muito perto, mergulhada na natureza, né? E foi um presente estar estudando, né, neste lugar. E daí tem as leis universais também.
também, né? Que assim como no micro é no macro, né? Assim como é dentro é fora, assim como é embaixo é em cima. Então, assim, lá atrás, né? Grandes filósofos já traziam essa essência do xamanismo. E eu acho que você traz de uma forma tão bonita a ancestralidade, porque muitas vezes as pessoas entendem como vem dos índios, e daí você traz os povos, astecas, os incas, e você explica essa jornada. Então explica um pouco pra gente, né, que as pessoas ainda acreditam que, assim, lógico que tem os nativos, né, os indígenas que tem, a gente estava até falando aqui agora, né, de um produto que é formado, né, dessa rede ancestral, que é da mata, que todo mundo sabe o que eu falo, e é incrível. E é da onde nós viemos para onde nós vamos, né? Então, assim, eu queria que você ajudasse a gente as pessoas a entenderem esse percorrer desse caminho, de quando que veio essa sensibilidade da terra, dos curandeiros, né? Quantos de nós não tivemos avós, abuelas que eram curandeiras? E eu acho que o xamanismo já era presente aí, né? Acho, não tenho certeza. Muito. Bom, o termo xamanismo, para a gente começar a entrar nessa linha, né? Ele é, digamos assim, muito recente perto da história do xamanismo, né? Perto dessa base toda. Então, como você falou, filósofos, curandeiros, né? Até mesmo o conhecimento sobre a física quântica, a energia quântica, né? Toma como base essa unificação. Nesse meu caminhar, Ju, eu fui percebendo e aprofundando, então, nessa linha ancestral, né, com vários conhecimentos, e eu fui desvendando, tirando os véus sobre inúmeras situações, né, na medida que eu me curava. Então, não foram só conhecimento desses ancestrais, né, como você falou, dos povos nativos, que são grandes guardiões ainda desses segredos sagrados, dessa conexão sagrada, e que ainda mantém viva essa tradição, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso, né? Mas a história do xamanismo, ela começa com o surgimento da própria Terra. O surgimento da própria Terra é a força telúrica, é a energia telúrica, né? E essa energia telúrica, ela diz praticamente tudo sobre o xamanismo, né? Se bem que o xamanismo vai além disso e a gente vai falar um pouco. Então, desde o surgimento da Terra, da fusão dos 4 elementos da natureza que formaram ali toda a estrutura do planeta e que deram origem, então, para essa estrutura física, ali já se formou a energia que a gente conhece hoje como xamanismo. Ali já se formou toda essa base, né? E essa base, ela existe também aonde? Dentro de cada um de nós, na nossa própria estrutura física, biológica. A gente tem a regulação dos 4 elementos, né? E posterior, aí vem o que dentro do xamanismo a gente fala e que a maioria dos espiritualistas, né, também trazem, o grande espírito de Gaia. Sim. Né? Então, um corpo físico se formou como uma base ali primária dessa força e energia telúrica da matéria e depois incorporou, então, um grande espírito que é o espírito do planeta, né? Gaia, Pachamama, Xan, né? É esse grande espírito aqui. E da mesma forma, nós, como estrutura biológica, a gente tem uma matéria física, e dentro dessa matéria física, né, regulada por esta base telúrica dos 4 elementos, ainda existe esse quinto que é a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, né? Então, aí já é toda a história do xamanismo como ponto inicial. Então, isso há milhares e milhares e milhares de anos, né? Mas teve um momento da nossa história que isso são informações canalizadas, né, trazidas pelos mentores, que a gente não encontra, né, nas leituras tradicionais, mas que grandes curandeiros, xamãs, né, antigos dessa tradição, dentro das suas culturas, sempre vieram falando, que foi um momento específico onde isso, digamos assim, que surgiu para a humanidade.
E a história desse xamanismo na humanidade, ela tem cerca de 40 mil anos atrás. Aqui já existiam esses povos nativos da Terra, né, que sabiam manipular muito perfeitamente a energia telúrica, os 4 elementos da natureza, trabalhavam com a magia, com a curanderia, com a conexão real e verdadeira desse todos somos um, né? Porque é muito bonito a gente falar É isso que eu todos falo. somos um. Até a hora que alguém te dá uma fechada, você dá um jeito. Exato, né? Mas entender isso na essência de fato e viver esse todos somos um é outra coisa. E isso lá atrás, nessa história mais longínqua e antiga sobre o xamanismo, era assim que a humanidade vivia, que o povo nativo da Terra vivia. Né? Em perfeita sintonia e conexão com o espírito do planeta e tudo que habitava aqui no planeta. E aí entrou um período ali onde isso começou a se perder, né? Que foi a chegada de duas grandes civilizações aqui no planeta Terra. Os povos Equitumãs, num primeiro momento, e os povos Tumuxis, né? São 2 raças galácticas, né? Extraterra, que vieram para cá, para o planeta, em missão, né? Trazidas aí pelo nosso grande pai Oxalá, que é conhecido hoje, né, como Pai Oxalá, ou o mesmo espírito Francisco de Assis, e o mesmo espírito que nos assiste, né, que também é nosso padrinho iniciático, por exemplo, dentro da minha egrégora e de tantas outras, né, o Pai Seta Branca, né, esse grande espírito desse grande xamã, né, que foi e é um grande Quitumã, um grande Tumuxi também, que trouxe, então, esses espíritos missionários para a Terra a fim de auxiliar e contribuir o planeta, os povos nativos, no desenvolvimento desta estrutura toda. Só que aqui começou a acontecer o que eu chamo, às vezes, nas aulas, né, de um perrengue, né? Começou o emaranhado, o próprio emaranhado do planeta Terra, né, da estrutura biológica, física aqui nossa, ele é puxado. A gente tá falando de uns 40 mil anos atrás. 40 mil anos atrás, né? Tá? Só para as pessoas entenderem. Nesse período. E os povos Equitumãs, eles começaram a se mesclar, né? Se fundir com este grande emaranhado da Terra e dos povos nativos daqui. Eles traziam um grande conhecimento muito mais avançado sobre essa manipulação da energia cósmica e da ciência cósmica e universal, né? E também da manipulação da energia telúrica do planeta. E aí entrou um processo aqui que levou, né, a linha kármica xamã, ou ao declínio, assim, do xamanismo, que começou nesse período, onde os povos nativos da Terra entraram no ciclo aqui da vaidade. O ego. Do ego, começaram a se perder pelo ego, pela vaidade, né? E entraram no processo de disputa com esse povo extraterra, né? De quem manipulava mais e melhor esta energia toda, cósmica, telúrica, universal, e nesse sentido levou-se então a desconexão desses povos nativos da Terra, começaram a se desconectar desse todos somos um. Começou a ocorrer essa desconexão. Então, antes esses povos conversavam, entendiam a consciência dos animais, ouviam as plantas e se conectavam com as plantas, ouviam o próprio espírito de Gaia nas folhas das plantas quando trazida pelo vento que batia nas árvores, se comunicavam muitas vezes de uma tribo para outra, enviando mensagens através dessa consciência, né, e sabiam interpretar esses sinais. Eles começaram a se desconectar. E nessa desconexão, então, eles começaram a buscar maneiras e formas não equilibradas de forçar de novo essa conexão deles com esse grande espírito, com essa força que eles tinham. E aqui começou o emaranhado a piorar ainda mais, né? Porque aí começou a se perder dentro desse processo. Então aí começou a acontecer
distorções, né? Devido ao uso dessa má forma, né? Ou mau uso desta magia, desta força nativa, né? Buscando aqui integrar de novo uma conexão que estava acontecendo devido a esse processo do ego inferior. Da mesma maneira, estes outros povos extraterra, os Equitumãs, também começaram a se perder nisso, porque entraram neste emaranhado, né? E este emaranhado, então, levou eles a se vincularem muito com os povos da Terra, inclusive se relacionando com os povos da Terra, né? O que nós conhecemos hoje, tradicionalmente, dentro de uma raiz e uma vertente desse xamanismo universal, originário, né? Que é a Umbanda, né? Que nós conhecemos como os orixás, os próprios povos Equitumãs, né? Não são os filhos. Não são os povos. Os próprios Equitumãs que eram, né? O que hoje a gente conhece como os orixás. E o Oxalá, o grande pai Oxalá, é o pai Seta Branca, o grande Equitumã que trouxe esses povos para cá. E chegou num determinado momento que o pai começou, né? Tipo, galera, vamos voltar, né? Termina a missão e vamos voltar para onde vocês vieram, vamos voltar para casa, né? Embarca na nave e vamos. Só que esse povo Equitumã já estava muito fundido com toda essa estrutura do planeta, e muito emaranhado aqui também no planeta, né? E a maioria, boa parte deles, né, permaneceu aqui. E geraram, inclusive, filhos com os povos nativos da Terra. O que é conhecido pela mitologia, né? Não só de vários locais, de várias culturas, mas principalmente a mitologia grega, romana, né? Como semideuses, né? Os povos incas, os povos maias, astecas, né? Os próprios nativos ainda aqui do Brasil, eles têm ainda os deuses ou semideuses aos quais eles se referem nas suas tradições até hoje, que nada mais é esse povo estelar que desceu para a Terra. Gente, é lindo demais, né? E a gente precisou de 30 mil anos, né? A gente desceu quase no umbral. Descemos. Se emaranhamos um monte, tivemos que voltar a ter uma consciência extremamente rasa para hoje estar ali começando a acessar novamente, né? E eu acho isso muito bonito do xamanismo, que ele casa muito com a visão sistêmica, porque ele traz o emaranhado sistêmico, né? E ele traz muitas dores geracionais que a gente carrega, transcendentes, né? Transcendentes. Então, assim, quando a gente fala muito, que eu tenho trazido muito aqui, né, nos podcasts, esse olhar sistêmico, vem lá de 30, 40 mil anos atrás, e que a gente precisou descer, né, andar para trás, né, durante percorrer esse caminho, e com doenças físicas, né, que antes você já tratava no sutil. E agora entender como faz para antes de chegar no físico, tratar no sutil, né? E eu acho que o xamanismo, não gosto muito da palavra acho não, mas eu tenho certeza, porque eu vivo isso, ele faz com que você tenha consciência, centramento e firmeza, que essa é a frase do nosso mestre, e eu uso muito ela, porque realmente quando você entra no centramento da firmeza, da presença do eu sou, né, você assume a responsabilidade, e a visão sistêmica te traz muito autorresponsabilidade, né? E tem tanto conhecimento, né, Matias, que a gente pode trazer, e as pessoas acham que o xamanismo é tomar ayahuasca ou cacau. Não, isso é uma coisinha ali que, lógico, que a gente tem que honrar, porque vem da terra, vem da natureza sagrada, né? Sim. Mas isso, assim, é uma pontinha. Só uma raiz. O xamanismo, ele te mostra essa percepção do espelhamento da natureza dos 5 elementos, né, no seu próprio corpo físico, porque somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, né? Então, assim, o equilíbrio, e isso acho que você traz muito bem em aula, que, assim, também existe um desequilíbrio, né, quando a gente busca muito essa cura, que a gente entende, que fala assim, cara, eu preciso entender um pouco o que está acontecendo no meu, que você começa a trazer o inconsciente, né?
existe um escapismo. E daí as pessoas vão muito pro espiritual e deixam de estar aterradas, né? E eu queria que você Exato. trouxesse um pouco disso, porque eu falo muito sobre aterramento e o aterramento ele vem da terra, assim, é lógico, né, gente? Mas assim, vem de você estar conectado com a sua missão aqui, Uhum. porque senão você vai para um escapismo. Traz um pouquinho pra gente isso, porque também vem também junto com o alinhamento dos nossos chakras, né? Total, total. É muito isso que você falou. Trabalhar com essa força xamânica, com essa energia, não é apenas misticismo, não é apenas espiritual. Porque o xamanismo, ele é a base da energia telúrica, né? Energia telúrica é essa energia da terra, né? O xamã é aquele intermediário, é o mediador, ou o médium, né? Que está ali no meio. Por isso que é conhecido muito no xamanismo como o caminho do meio, né? Porque ele é aquele que está ali naquele caminho do meio, equilibrado com o campo da energia cósmica, universal e espiritual, essa expansão toda divina, mas ao mesmo tempo ele também está conectado com esta estrutura da matéria física, que é onde a gente vive. Então, negar essa estrutura da matéria física é negar a sua existência no planeta. É negar a sua existência como ser aqui. Ok, somos seres espirituais, extremamente evoluídos, expandidos, mas estamos vivendo essa matéria física e somos seres extremamente expandidos e evoluídos. Contrário do que muitas pessoas espiritualistas falam, né? Nós já somos seres e grandes mestres ascensionados. A gente retornou, né, num passo aqui adiante para ajudar o planeta. E nesse retornar, a gente está emaranhado. Nós temos as nossas coisas para resolver, porque se a gente já tivesse de fato ascensionado nessa fase que a gente está, a gente nem estava aqui, né? Aí, às vezes, eu ouço algumas pessoas dizendo, né? Eu tenho os chakras todos alinhados, eu sou uma alma ascensionada. Sim, é uma alma ascensionada, mas tá aqui na Terra encarnadita. Você não veio para tirar selfie. Exatamente. Veio para viver essa matéria física e estamos aqui para viver essa matéria física. Então, um dos ensinamentos que o xamanismo traz pra gente dentro dessa linha de autoconhecimento, é isso. Viver a espiritualidade de maneira equilibrada, o caminho do meio, estando no planeta Terra. E isso não é deixar de viver a matéria física. Você tem as tuas necessidades aqui, tem a tua jornada, tem o teu caminhar aqui no planeta que precisa ser cumprido e as responsabilidades inerentes da Terra. Perfeito. Quando você nega isso aqui e se conecta somente com o mundo, o campo espiritual, você não está em equilíbrio. Até porque você afasta a prosperidade e a abundância, não só financeira, tá, gente? Física, saúde, relacionamentos, né? Porque você precisa viver essa matéria. Porque, na verdade, você está afastando o quê? Quando você afasta a matéria, quando você nega a matéria e vive só a espiritualidade. O que o teu corpo físico é? Pois matéria. Né? E na medida que você faz isso em um nível, você está vinculado com esse outro que é o corpo físico, matéria. Que é o que acontece com muitos terapeutas, né? Eles acabam indo muito para esse lugar e negando o outro por achar que é errado. E não, pelo contrário. Sim, eu já fiz isso na minha caminhada também, lá no início, quando a gente entra na espiritualidade, é muito comum, inclusive, dentro do xamanismo, né, as pessoas irem lá, como você falou, das medicinas e as plantas de poder, né, que são grandes ferramentas, mas isso não é só o xamanismo, não é só isso, né? Vão lá, consagram uma planta de poder, consagram uma medicina e saem deslumbrados com aquilo ali, né? Porque se conectam com o quê? Com a essência cristalina e pura de quem ele é, muitas vezes. E voltam em êxtase daquele mundo, né? Nossa, eu quero viver isso aqui pro resto da eternidade da minha vida aqui na matéria, né? Eu quero que todo mundo se conecte com isso. Calma, peraí. Pezinho aonde? No chão, na terra, aterrando, né? E quando você busca por meio disso esse equilíbrio,
Você falou também dos chakras, né? Nós temos 2 grandes campos de energia que regulam isso, viver a espiritualidade na matéria física, né? Que é o chakra estrela da Terra e o estrela da alma, que são 2 grandes portais, um cósmico estelar e um telúrico. Justamente você no meio, os teus 7 chakras principais no meio, para regular e equilibrar tudo isso. Então, xamanismo, ele é um caminho de autoconhecimento, para que você consiga, esse é o nosso objetivo com a ascensão planetária, que a gente está caminhando, viver a espiritualidade na matéria física sem esses véus que obscureceram a nossa jornada aqui desde essa época lá de trás. Matias, e assim, eu sei que você já foi executivo muitos anos, eu também, e eu acho que uma das minhas missões é tornar, as pessoas ainda têm a necessidade de tornar visível o invisível, né? E é muito interessante porque eu sou uma nerd, né? Eu falo de AI, eu falo de xamanismo e eu falo desmembrar as pessoas, e a gente pode falar sobre tudo isso. E eu queria entender, e eu acho que você explica muito bem isso, por que que a gente tem tantos bloqueios, né? Um sistema tão enrijecido de crenças limitantes para que a gente possa adentrar o xamanismo, a essa energia, sem achar que é um misticismo. Porque assim, eu, Ju, eu sempre fui muito espiritualizada desde menina. Te falei, com 14 anos eu comprei um tambor e falei, mãe, eu quero fazer um curso de xamanismo. Nem sabia que existia. E eu fiz. 14 anos, faz 31 anos. E hoje, e daí eu fui para o mundo executivo, me afastei de tudo isso, porque dentro daquele sistema isso não cabia, né? Acontece muito isso com a gente, e isso adoece a gente. Eu me adoeci, e hoje eu entendi que existe o caminho do meio, a gente pode ser tudo, né? Sim. Só que eu sinto que existe, assim, um bloqueio nas pessoas de ir para esse caminho de ascensão. Elas olham com má olhos. Porque já vem desta época lá de trás, de 30 mil anos. São dores transcendentes. Quem era o povo que estava lá e que também se fundiu e se mesclou com todos esses nativos da Terra e esses Equitumãs? Nós. Somos as almas transcendentes que muitas vezes estamos agora, nesta época, se conectando de novo com essa energia sagrada e tratando de trabalhar e curar essa linha kármica, as tretas que a gente fez lá atrás, né? De novo se integrando com esta energia toda. Né? Não eu brinco que não é por acaso, mas é verdade, né? Que eu entrei e saí desta linha do empreendedorismo, do business, né? E vim para esse trabalho aqui e me conectei com a energia do xamanismo. É um plano de alma meu, uma missão da minha alma, resgatar e reconectar de novo esse trabalho de cura com esta outra época. E aí, tantos outros que chegam até o meu trabalho, ou por exemplo, com a formação que você está terminando agora, são também esses irmãos que nesta outra época estiveram presentes lá, mas que, assim como eu, como alma, assim como tantos outros, tiveram os seus obstáculos devido a essas dores de alma, essas dores transcendentes. Porque depois daquela época, Ju, ainda tivemos a chegada, os Equitumãs saíram, tivemos a chegada dos Tumuxis, né? E o xamanismo se ramificou pelo planeta inteiro. Né? O xamanismo foi a base para todas as religiões, doutrinas e dogmas, antes mesmo de ser conhecido como xamanismo. Sim. Só que neste processo todo, entrou aí o que, dentro da linha espiritualista, né, as pessoas conhecem como o planeta em quarentena devido à dominação do negativo, né, a manipulação e o controle. E uma das linhas, uma das raízes às quais eles, né, dominaram o planeta Terra e afastaram a humanidade dessa conexão com o sagrado foi por meio da religião, por meio da doutrina, por meio do dogma, né? Então hoje você vai perceber agora, neste momento, né, atual, essa nova geração que está vindo aqui,
já quase não tem mais isso, já tá numa outra pegada. Mas vamos olhar para a nossa geração. A nossa geração, né, já nascia pecadora. Sim. Tinha que batizar para limpar os pecados, porque nascia pecador, porque isso, porque aquilo. E eu sei bem o que eu tô falando, porque eu estudei, eu tava estudando para ser padre. Né? Minha família é católica, né? Alguns ainda eram, hoje já nem tanto, mas católico apostólico romano. E eu tava lá metido no meio estudando para ser padre. Então, olha onde é que eu tô hoje. Né? Então eu sei também desse caminho, vivi também esse caminho que foi maravilhoso, me ensinou muito, me mostrou muita coisa. E também me mostrou que aquilo ali não era o que a minha alma pedia e queria, né? Então eu ainda consegui sair desse meio. Agora, quantos outros todos da humanidade que ainda seguem essa linha, olhando para essas questões e, por exemplo, alguns poderão até ouvir esse podcast aqui e dizer assim, esse aí é louco, charlatão. Tá tudo bem, tá tudo certo. É a tua dor emocional transcendente da tua alma, de tantas outras coisas do passado que você viveu, que você não tem acesso, não sabe, não conhece, que fazem com que você hoje negue a espiritualidade, negue essa conexão, negue essas informações, somadas a todo esse emaranhado de controle coletivo. É interessante, né? Você tá falando da negação e geralmente a negação ela vai para um lugar de vícios, né? São as pessoas que mais, assim, estudando muito, o que eu mais vejo é as pessoas que têm vícios e que têm doenças autoimunes. Todos nós temos, né? Mas a gente vai curando, né? Mas que mais estão nesse emaranhado são os grandes bloqueios para não enxergar e não se curar desse emaranhado. E de falar isso é charlatanismo. Porque o xamanismo e a espiritualidade, ter inteligência emocional, eu falo, não é você rezar, é você viver nesse estado. É você olhar para a natureza e respeitar. E eu tenho 3 filhos, eu tenho cada um numa geração e eu falo que a gente tem grandes mestres, porque o meu filho outro dia chegou, foi Dia das Bruxas. Mãe, parabéns. Oi, ele é Dia das Bruxas. Então, assim, pra ele, se é brincadeira ou se não é brincadeira, tanto faz. A minha mãe vai, ela faz banho, ela faz... Sim, eu sempre fui essa pessoa. É natural. Ele olha pras estrelas, mãe, olha a lua, não sei o que, olha as estrelas. E é uma criança que também tá inserida no mundo de tecnologia, mas pra eles é natural. Então, assim... E isso foi sempre natural, só que se perdeu. E esse xamanismo, neo-xamanismo, como alguns falam hoje, vem justamente para isso, Ju, perdão te cortar. Imagina, fala. Resgatar de novo essa essência que essas crianças estão trazendo hoje. O meu filho com 1 ano e meio de idade, agora fez 1 ano e meio semana passada, quando eu tô com ele aponta para mim e quer que eu leve ele perto de uma árvore e ele chega lá e abraça a árvore, né? E eu, que lindo, eu abraço junto, porque eu também faço isso, né? O doido que sai abraçando árvore para se conectar, tá tudo bem, cada um com os seus, né? E eu incentivo ele mesmo a isso, porque isso já é da essência dele natural, e que na verdade é a nossa essência natural. Mas a gente foi se desconectando ao longo de toda essa caminhada, de toda esta jornada transcendente, de muitas encarnações, de muitas tretas, barari barará, né? E chegamos ainda numa fase que agora o planeta tá fazendo o quê? Resgatando de novo essa sabedoria antiga, essa sabedoria ancestral, as tecnologias de cura, né? A própria medicina tradicional, como a gente conhece hoje, surgiu da onde? Da medicina vibracional, do estudo da influência das plantas, dos minerais, desses elementos da natureza que estes antigos xamãs dominavam, conheciam, e essa sabedoria segue inserida em muitos povos até hoje. E lá atrás esses cientistas, então, né, começaram a fazer esse estudo e aprofundar nisso. Tá aí um grande exemplo, quando a gente fala de fitoterapia, de medicina vibracional, Paracelso. Perfeito. Né? Paracelso é o grande estudioso que também trouxe esse ensinamento antigo com base nessa filosofia de vida dos xamãs. O próprio Jesus,
Jesus é... Eu adoro quando você fala que Jesus era um grande xamã, e realmente, assim, o respeito... grande xamã. O respeito que ele tinha pela natureza interna, Sim. né? E você só se cura quando você... E uma coisa que eu acho lindo é respeitar o livre-arbítrio. E eu acho que a gente precisou viver tantas dores, a gente tá vivendo... A gente sempre, toda grande mudança no planeta, seja uma revolução industrial, seja uma revolução de saúde mental que a gente está passando por ela, nunca se existiu tanto caos, né? Só que é necessário o caos para chegar nesse lugar. Então, assim, a gente tá saindo, a gente tá aí com a NR1 sendo implementada, né, em todas as empresas, porque 1 milhão de pessoas, sei lá quantas mil pessoas foram afastadas porque a gente se afastou da nossa essência. Sim. E daí as pessoas às vezes falam assim, Ju, é engraçado porque você é muito enérgica e ao mesmo tempo você é calma. Porque isso é o caminho do meio. Porque eu posso ser enérgica, e eu sou sim, quem me conhece sabe que eu faço 30 mil coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu sou calma. E quando eu saio um pouquinho do meu eixo, como eu estou em lugar de presença, eu já sei que tem alguma coisa descompensa. Percebe? E o estudo do xamanismo me trouxe muito essa consciência, me reconectou. Porque hoje, assim, eu falo que assim, parece que você tá olhando para o planeta, para a natureza, eu sempre tive essa impressão, um olhar 3D. Sabe quando você vai você vai no cinema e você coloca aquele óculos e faz tudo assim? Às vezes eu vou correr na praia e parece que dá aquele salto. Por quê? Porque é como se você atravessasse um portal, você tira os véus e você se conecta, você tem um respeito com esse lugar, não é? Começa a perceber que tudo isso tá aqui, existindo e coexistindo com a gente nesse plano da matéria. É uma outra dimensão, a gente passa por este portal desta outra dimensão. E consegue, então, começar a perceber de forma consciente o que sempre esteve aqui. Mas que antes, né, a gente envolvido por todos esses véus aqui de uma matéria física, de produção, de controle, de domínio, disso, daquilo, a gente não conseguia enxergar. Então, quando a gente começa a caminhar nessa jornada, e a gente vai se aprofundando nela, na medida que a gente vai curando as nossas questões interiores, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais, a gente vai equilibrando esse caminho do meio dentro de nós. E na medida que a gente começa a equilibrar esse caminho do meio, a gente começa a perceber o que antes a gente não percebia, mas que sempre esteve ali. Né? E aí entra nesse campo, né, de entender isso com muito respeito, com muita honra. E quando você entra nesse respeito e nessa honra, você está conectado com esse todos somos um. É perfeito. E sai do julgamento, né? Sim. E assim, sabe o que eu queria que você trouxesse? Me veio aqui, eu não sei... Eu vejo o xamanismo conversando muito com uma visão sistêmica da constelação. E foi perfeito, porque eu já tinha feito alguns cursos de constelação, entrei em xamanismo e hoje estou fazendo um outro constelação com você. A conexão é tão perfeita porque você consegue entender o papel dos ancestrais, da ancestralidade neste caminho. Traz para mim um pouco sobre essa conexão. Esses povos, né, se você pegar hoje, olhar para os povos nativos que ainda sustentam, né, firmemente, lindamente toda essa energia e essa sabedoria ancestral. Né, se você, eu ao menos tenho contato, e como talvez muitos tenham contato também com esses povos nativos, né, principalmente com as tribos brasileiras, né, você olha para o comportamento social deles, né, você vê ali claramente essa honraria ancestral, o respeito sobre essa ancestralidade, a conexão com esse entendimento. Você vai para dentro de uma tribo, você percebe que ali uma criança que nasce dentro daquela tribo, ela não é filho daquele pai biológico daquela mãe. Não num sentido como a gente conhece. Ele é filho de todas aquelas mulheres ali da tribo e de todos aqueles homens daquela tribo. Né? Ali já é a grande conexão. Se pegar aqui história da constelação sistêmica, né? Que a maioria ainda entra na constelação, no entendimento e estudo da constelação clássica. Né? Bert Hellinger foi um grande
trabalhador da constelação, sim, a gente reconhece isso, né? Dentro ali da consciência que ele tinha, da limitação dele, mas enfim, ele deu o nome para a constelação para o mundo. Ponto, Perfeito. né? Seja ele o que foi, como alguns dizem, seja ele o que não foi, não é esse o ponto que eu tô falando Sim. aqui, porque senão entra na crítica e no julgamento. Sim, Mas ele, de fato, não foi o criador da constelação, sim. né? Se pegar uma linha cronológica, como por exemplo eu passei para vocês lá no estudo da formação, você vê que tem muitos outros antes dele que contribuíram e vieram formando esta base do olhar sistêmico. Até que a gente chega em determinados antropólogos ali, como um que eu adoro e sempre cito ele, né? Gregory Bateson, né? E o próprio Bert foram estudar o quê? Isso que eu queria chegar Foram nesse lugar. estudar aonde, né? Não. Para entender sobre a sistêmica e a vinculação dos elementos que são a família, os ancestrais, a honraria, o respeito, foram aonde estudar e observar isso? Dentro das tribos nativas. Bert lá na África, né? Nas tribos Zulus, o Gregory Bateson lá numa outra região ali, estudando outras tribos para a metodologia dele, e assim como tantos outros, né? O próprio Allan Kardec, dentro do Espiritismo, trouxe toda um ensinamento, uma estrutura para a época, né? Que trabalhou muito a dinâmica sistêmica das relações, Freud, Jung. Você sabe que é interessante você estar trazendo isso e veio uma conexão aqui. Muitos eram médicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Então, assim, por quê? Porque eles chegam num lugar onde não tem mais resposta. Na fisicalidade, né? Na fisicalidade. Então, assim, entende que existe algo a mais. E casando um pouco, aterrando um pouco, o que eu tô vendo muito movimento é assim, eu acho o máximo, porque eu tenho muitos amigos executivos ainda. Meu, eu fui fazer ayahuasca, que nem você trouxe. Entra. Por quê? Porque essa galera que busca muito o conhecimento também, porque para você sustentar hoje uma empresa, né, pós ainda uma pandemia onde as pessoas sentiram o gosto de uma liberdade, né, você precisa, não adianta, você precisa ter uma visão humanizada, né, hoje não existe mais só um centro de RH para fazer pagamento. Você precisa ter um olhar humanizado. E eu acho muito interessante porque esses grandes líderes, que são líderes, né, esses executivos, estão buscando, porque eles entenderam que não dá para sentar num divã e ficar 20 anos para curar uma ferida emocional de infância. Nada contra, tá, gente? Acho que tem que sentar, tem que fazer terapia. Sim. Mas não dá para esperar esse tempo. A Terra tá pedindo, né? E eu acho que o xamanismo, ele traz muito essa maestria junto com essa visão sistêmica. Então, no fundo, existem diversas filosofias que daí, aonde que eu queria chegar, né? Existem vários estudiosos, grandes médicos, grandes nomes, que no final, eles voltam para um ponto inicial. Que é a base. Que é a base. Né? Que é a origem, que é a ancestralidade, que é os conhecimentos antigos e a reconexão com toda esta magia ancestral, transcendente, que todos nós fizemos parte. Nenhum de nós que está encarnado no planeta hoje não traz consigo um vínculo e uma ligação com esta força e essa energia ancestral. Só o fato de se estar encarnado na Terra já coloca você em sintonia e conexão com esta energia, com esta força, com esse conhecimento, que esse conhecimento, essa energia também estão nesse campo da consciência do coletivo, perfeito, né? Já te coloca ali, obrigatoriamente, né? E se você não olhar para esse lugar, vem uma doença física, né? Vem os desequilíbrios. Vem os desequilíbrios, porque assim, é uma negação. Quando você nega algo, o desequilíbrio ele vem com uma doença. Então assim, é por isso que muitas pessoas acabam buscando muito esse lugar das medicinas vibracionais, do caminho diferente, quando entende que aquilo ali
né, é algo muito maior, que quer dizer algo, não é, tanto é que você vê vários documentários de pessoas que viveram quase a morte, né, e que voltaram falando assim, cara, tem algo a mais, eu cheguei nesse lugar, eu vi isso, né, então assim, eu tento abrir a cabeça das pessoas para eles não acharem que isso é misticismo, mas que existe algo além, e a gente tá nesse limiar, né, que é para acordar. E o que mais vai acontecer a partir dos próximos anos vai ser isso. Vai forçar a humanidade toda a acordar para isso. Despertar. Né? Despertar. E inevitavelmente isso vai acontecer. E já começou o processo, né? Mas inevitavelmente a humanidade vai se deparar com o olhar para além desta outra linha. Ah, mas eu não acredito nisso. Não importa. Você vai ver. Toda a humanidade vai ver essa transição. Toda a humanidade vai ver a Terra se manifestar. Vai ver a Terra fazer os seus movimentos. Já está, né? E trazer, ainda mais, nem começou, e trazer para fora a liberação de todas essas catarses somatizadas no corpo da Terra. Vai forçar a humanidade a olhar mais uma vez com respeito para essa Terra. Vai forçar a humanidade mais uma vez a olhar para o grande espírito dessa Terra. E, inevitavelmente, vai acontecer as mudanças. Então, o que hoje mais está sendo reverberado na sociedade, a busca pela reconexão com a natureza. Se você pegar grandes centros, grandes cidades, como aqui em São Paulo, muitas e muitas pessoas buscam um refúgio no meio da natureza. Cresceu hoje, por exemplo, dentro do meio corporativo, as casas, as cabanas, as locações no meio da natureza, no meio do nada. Cresceu o número de retiros, de viagens para pontos, né, específicos do planeta. Os retiros wellness, é isso que eu tô falando. Eles chegam num lugar que se eles não fizerem que nem dentro das empresas, a gente trabalha o off-site. Se você não tirar aquele indivíduo do in-company, né, dali, você não desconecta ele. Porque nós estamos conectados 24/7. E as pessoas estão adoecendo nesse lugar. Então, assim, não é o equilíbrio. Eu gosto muito quando você fala do caminho do meio. Porque, assim, o mundo, ele tem pressa. Só que a Terra tá falando assim, olha só, essa pressa chegou num lugar onde acabou. A gente tá em cartaz. Sim. As pessoas estão doentes. Assim, o que mais chega, assim, chega tanta gente, assim, falando assim, cara, ou é se separando, ou é querendo fazer transição de carreira, ou é fazendo bariátricas, ou, sabe, assim, são várias questões que é pra fora. É sempre pra fora, é o outro, é o lugar. E eu acho que tenho certeza que o xamanismo, o que ele faz é, olha pra dentro, volta pra tua natureza interna. Eu assim, pra mim foi o maior presente que eu me dei esse ano, que você me deu esse ano, assim, né, de ter dado isso, foi assim, esse chamado. Você se deu como alma. Assim, de tipo, olha pra você. E sabe qual é o mais bonito, Matias? É que quando você faz esse movimento, todo o seu entorno muda. Sim. Porque o reflexo dessa natureza externa é simplesmente como a tua natureza interna está. Tudo que há dentro, há fora, tudo que há fora, há dentro, tudo que há em cima, há embaixo, tudo que há embaixo, há em cima. É essa a premissa. As leis universais. As leis universais. E o xamanismo, desde os primórdios, dos tempos mais remotos, onde existia ainda viva essa conexão, entendiam perfeitamente, viviam esse sentido. Tanto que você pegar ali a medicina da roda do xamanismo, né, te mostra muito bem ali um caminho sagrado de conexão com os ciclos da natureza, com o espírito da lua, com o espírito do sol, com a energia do fogo, com a energia da terra, com a energia das plantas, das águas, do ar. Como que a natureza está comunicando hoje dentro do seu ciclo natural aqui, deste fluxo que é inevitável e foge do meu controle, porque eu tô aqui como uma pequena célula desse corpo. Perfeito. Tô aqui como uma pequena célula desse corpo, do corpo de Gaia. Assim como a gente tem as nossas células dentro do nosso corpo,
e elas se comunicam aqui com todo esse sistema biológico, nós nos comunicamos com todas as células do planeta, que são os corpos físicos biológicos de todos os habitantes, se manifestando dentro desse grande corpo que é o planeta Terra. E de novo, e daí faz total conexão com a filosofia sistêmica, né? Que assim, que você tem o seu sistema que está conectado com a natureza, né? O sistema que você está conectado com a tua mãe, né? Depois o nosso sistema familiar e todo o sistema empresarial, enfim, da onde você trabalha, a escola, todos são sistemas. E a partir do momento que você entende isso, você começa a entender muito melhor a vida, né? E quando você traz a roda, eu já sou uma super curiosa, que eu te falei, estudei astrologia. E é lindo de ver que os caminhos ali correspondem também até a casa que você nasceu. Sim, né? É lindo vínculo, isso, né? Tem um vínculo. Então, assim, se você tem uma rota que você possa entender, se você está se sentindo um pouco perdido, né? Tantas pessoas nesse momento, assim, para onde eu vou? Por exemplo, eu falo que eu moro no mundo, mas assim, eu moro na praia há 1 ano e meio, no meio da natureza, mas eu moro em São Paulo também, tenho minha casa aqui, e eu fico nesse ir e vir e fiz esse projeto de vida pelos meus filhos. Por mim, lógico. Porque, de novo, a gente muitas vezes fala assim, eu faço pelos meus filhos. Não, faça por você. Porque você vai estar ensinando, por exemplo, para os seus filhos. E você vai estar conectando eles também nesse lugar. Então, assim, por que as pessoas, você falou, tantos retiros de wellness, disso? Porque as pessoas sentem, nós somos a natureza. E a nossa natureza intrínseca, a nossa natureza interna está pedindo socorro. Está pedindo para que nós possamos nos conectar de novo com esse e olhar para esse lugar de calma. E porque ninguém aguenta, nós não somos máquinas. Existem as máquinas para fazer esse lugar, exercer esse trabalho. Nós precisamos da mente criativa. E você só acessa a mente criativa quando você está em equilíbrio interno. Né? Porque que é o feminino saudável que está dentro dele, está dentro do João que está ali, está dentro de mim. A gente precisa disso, né, Matias? E assim, eu acho que o xamanismo traz isso de uma forma muito bonita, assim, o equilíbrio entre o feminino e o masculino, o caminho do meio, tirar o pé do acelerador, e quando você percebe, você não perdeu nada, você só ganhou. Só ganhou. É autoconhecimento, né? Resgate daquilo que eu falei no início, da nossa essência na sua inteireza. Ai, gente, eu queria ficar aqui horas, porque assim, você que lembrou agora, resgatou aí o chazinho da avó, sabe? Quantas vezes essa filosofia não chegou perto de nós, né? E a gente negou, e não é se culpar por isso, mas assim, se você está acessando agora aqui, e se isso te tocou em algum lugar, seja curioso, né? Eu acho que as pessoas estão precisando... Se dê o benefício da dúvida. Perfeito. Vai e experiencie. Eu fui nesse benefício da dúvida quando eu entrei no xamanismo. Eu vou conhecer, eu vou experienciar. Assim como eu experienciei o conhecimento do catolicismo, lá quando eu estudei para ser padre, quando eu fui estudar Umbanda, quando eu fui estudar o kardecismo, o espiritismo, fui experienciando para perceber o que fazia sentido para a minha alma, né? Para o meu caminhar. E aí eu fui perceber que isso tudo caía onde? Dentro do que eu havia começado a fazer, que era o xamanismo, o caminho sagrado do meio, né? Desse grande portal entre a energia espiritual, força cósmica, seja lá como você queira nomear, vivendo isso na matéria física em um maior equilíbrio dentro desse. Sim, e acho que para quem está escutando a gente, eu queria que você, e sentir o chamado, eu queria que você trouxesse... Assim, eu adoro essa pena dele, mas assim, eu tô olhando aqui para ela. Queria que você explicasse, assim, de uma forma rápida, como que é essa formação, né? Porque, assim, eu falar é algo que, assim, quem me conhece sabe que eu tô num lugar, quem me conhece fala assim, Ju, que engraçado, você se reencontrou, né? Você se encontrou. E eu falo muito pouco, mas as pessoas percebem pela vibração, pela energia, né? E quem tá me escutando aqui, se tá aqui, tá porque quer, né? Né? Ninguém tá obrigado aí do outro lado. E tá sentindo esse chamado e tá querendo entender um pouquinho melhor. Traz um pouco do que... Porque assim, existe a parte da fitoterapia, existe tudo, mas existe uma coisa muito maior,
né? Então, assim, traz um pouco do que é esse grande aprendizado nesses 8, 9, 10 meses quase, né? E eu falo que é só o começo, né? É o primeiro passo, É o né? primeiro passo. Muito interessante, Ju, porque quando eu já estava há alguns anos já no caminho do xamanismo, estudando bastante, tendo muitas experiências também, fazendo meu trabalho de autocura, algo que começou a me chamar era uma formação que me desse ali uma técnica, né? Na época eu olhava aquilo como uma técnica, né? Eu já tinha, já estava com um centro de terapias montado, já com outros terapeutas atendendo, tinha 12, 13, 14, às vezes 15 terapeutas atendendo lá dentro, né? E aí eu comecei a buscar, disse, cara, eu quero fazer uma formação em reiki xamânico. Foi a primeira coisa que me veio assim. Eu quero fazer uma formação em reiki xamânico para integrar essa energia de xamanismo com uma técnica prática aqui que eu possa atender as pessoas. Mal eu sabia que eu já estava muito conectado com isso, né? E eu perguntava para um, perguntava para outro, buscava, ninguém trazia essa formação. Alguns que traziam não sentia que era algo ali que iria aprofundar além daquele conhecimento, de experiências que eu tinha, que não iria agregar para mim, na minha caminhada, né? E aí chegou um momento que eu comecei a escrever sobre o conhecimento que eu tinha a respeito desta minha jornada toda no xamanismo, porque eu ainda me considero um bebê dentro disso tudo, né? Muita coisa eu ainda preciso aprender, entender, né? Viver, experienciar nessa caminhada sagrada, né? E aí eu comecei a escrever sobre esse meu entendimento, eu comecei a integrar, né? Somar vários conhecimentos que eu tinha ali, né, dentro da área de comportamento humano, da medicina vibracional, com a fitoterapia, que essa caminhada eu já trago desde a minha infância, né? Eu cresci, nasci e vivi na roça, né? No meio dos animais, né? No meio do mato, entendendo naquela época também sobre os ciclos da natureza, quando é que se plantava algo, para que servia tal chá, para que servia tal planta, e tudo isso eu já fui aprendendo desde a minha infância. E eu fui integrando esse conhecimento. E chegou num ponto de integrar esse conhecimento que eu disse, cara, isso aqui é uma formação. Isso aqui é uma formação, né? E aí eu conversei com uma médium, uma amiga minha, e ela disse, o pai tá dizendo que isso aqui é um caminho para você levar para outras pessoas, né? Mas mal eu sabia onde é que isso ia dar. Eu achava que era só uma formação em reiki xamânico mesmo. Tanto que a primeira turma, né? Eu coloquei ali, é uma formação de 3 meses. Mal sabia eu, né? Iludido que seriam 3 meses de caminhada. Foram 8 na primeira turma. 8 meses de formação. Quando eu vi que aquilo ia passar, eu disse, eu vou até o final com isso aqui. E aí acabou que ficou uma formação de 7, 8... vocês agora na turma de vocês está quase 9, né? A gente começou em março, vai fechar agora em dezembro, né? A formação. Tudo isso que eu trago dentro dessa formação, nomeada então como reiki xamânico, né? É, na verdade, um grande processo iniciático. É um trabalho iniciático, onde a gente vai ali abrindo essas camadas, né? Desde essa época antiga, lá de trás, da própria ancestralidade nossa genética e o equilíbrio disso tudo com o conhecimento que que eu trago ali, né? Eu falo a gente porque eu e os mentores, né? Sou um canal só sobre isso, né? Mas trazendo esse entendimento de equilibrar esse conhecimento antigo que é o resgate da tua própria essência com esse caminho do meio do xamanismo, vivendo isso na matéria física. Né? Não é um curso que vai formar você, claro que vai formar você como um terapeuta de reiki xamânico, que vai permitir que você atue como tal, sim, mas é muito mais que uma formação em reiki xamânico. Eu posso dizer que é mesmo. É uma volta para a essência. É uma volta para a essência. E é esse o trabalho iniciático, de trazer de volta essa essência para fora. Não diminuindo o reiki, porque eu também já tive formação de reiki e tudo, mas assim, ele é tudo menos o reiki, assim, porque o reiki, ele na verdade, assim, ele faz parte de um protocolo, né? Mas assim, é tudo, é muito difícil explicar algo que você precisa viver.
né? E não é fazendo propaganda aqui, é porque realmente ele cura. Ele cura a tua alma. Porque você volta para sua essência. É um grande processo de cura. E eu, no início, eu confesso que eu não tinha noção, né? E hoje, talvez, eu ainda nem tenha noção total do que é todo esse campo, né? Tanto que isso está abrindo, agora já tem a turma do pós-mestrado, que é um outro passo iniciático, né? Que adentra numa outra camada de toda essa transcendência nossa, que eu também não tinha nem ideia que ia abrir, começou a abrir, né? Então é um grande portal de cura. Sim. Um grande portal de transcendência, de resgate da essência, de autoconhecimento e entendimento de você como alma, como espírito e como corpo, unindo e equilibrando esses 3 reinos da matéria, esses 3 reinos do ser humano, né? Sim. Corpo, alma e espírito. E é isso mesmo que acontece. E assim, a gente não combinou, não é nada combinado, mas assim, eu na verdade, assim, eu queria dividir com o meu público, com as pessoas que chegam ali e falam assim, nossa, Ju, eu escuto coisas que me fazem ressignificar, você se coloca num lugar muito vulnerável, eu sempre trago muitas histórias minhas também. E esse curso, eu já fiz muitos cursos, muitas formações, eu sou uma buscadora, assim, uma nerd mesmo, mas ele me reconectou com a minha essência, eu queria te agradecer, assim, perante as câmeras, eu sempre falo, você me trouxe centramento, firmeza. Às vezes você viu o último... mantra, né, do curso. Não, e assim, o último dia de formação, eu tava no barco de uns amigos meus o dia inteiro, assim, aquele mega sol, e eu tava super feliz ali, porque o dia inteiro, e assim, eu olhava para aquilo e falava, cara, olha que presente, eu ainda tô no mar, eu ainda tô conectada, então assim... É isso, é uma escolha isso. Que você fez com você mesma, né? Uma decisão que você fez, que você tomou com você mesma, de se resgatar aqui, se priorizar nisso, né? E é uma responsabilidade. Muitas pessoas falam, nossa, mas tanto tempo. Nossa, todo sábado. Gente, eu moro assim, pé na areia. E assim, às vezes tá um sábado de sol. E eu falo, cara, hoje tem aula. Porque assim, é uma delícia. Então... Justamente, perdão, Ju, imagina. Porque não é um curso qualquer, né? Sim. E eu reconheço, hoje eu consigo reconhecer esse meu trabalho, trazer esse meu trabalho, né, e reconhecer ele de fato, que não é um curso qualquer. Não é um cursinho que você vai lá final de semana para aprender uma imposição de mãos para aplicar reiki. É tudo menos isso. Não é. E eu eu sempre peço, né, que cheguem até o meu trabalho, nessa formação, pessoas que realmente estão dispostas a trilhar esse caminho, né? Sim. Porque é um caminho profundo de sair daquela mata densa e escura que muitas vezes você reclama que você está no seu dia a dia, né? Mas não tem a capacidade, a coragem e de peitar, de dizer assim, cara, eu vou fazer por mim uma jornada, um caminho aqui profundo. Mas você reclama que você tá lá, que não tá dando certo nisso, não tá dando certo naquilo, né? Agora vai te oferecer uma porta aberta para você mexer nisso aqui. A maioria não quer. Não quer. Então, continua vivendo naquela mata escura no teu mundinho. Eu não quero essas pessoas que decidem ficar lá. Cada um tem a sua decisão. Cada um tem a sua livre-arbítrio. Eu quero aquelas pessoas que realmente em alma estão dispostas a sair daquilo lá. E aí, esse trabalho é para fazer essa jornada, né, que eu falo na formação. A jornada de sair do meio da mata densa, caminhar pelo vale e subir a montanha. São as 3 fases da consagração iniciática desse curso. E o mais bonito é que eu encontrei partes de mim que eu nem imaginava, assim, e que hoje já fazem parte do meu ser, e até muitas vezes, assim, eu não uso, né, das ferramentas, mas assim, partes minhas que eu reencontrei, e que, assim, e que eu não é que é mágica, gente, eu não sei explicar isso, mas assim, que você canaliza e que você fala, cara, eu já fui essa pessoa, eu já tive acesso a essa sabedoria, e que daí vem com muita naturalidade. Sim. Enfim, então assim, eu queria te agradecer, muito obrigada. E eu vou fazer uma provocação aqui, ó, o Matheus vai deixar um cupom de desconto, ó, eu tô mó pedinte, eu pedi pra Startse, eu pedi pra todo mundo,
Com o maior prazer. Um cupom de desconto para quem vai estar assistindo aqui e falar, cara, eu vou fazer esse caminho. E quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar mensagem pro Matias, assim, eu vou deixar todos os contatos aqui no texto. Pode mandar que a gente vai ficar muito feliz, assim, o que eu puder contribuir. Muito obrigado, Matias. Gratidão. Será dado esse cupom de desconto para todos vocês que estão assistindo aqui, que acompanham o teu canal, esse teu trabalho tão lindo e tão missionário também, tão curativo, porque é mais que informações, você traz todo um campo de energia, né, para essas pessoas. E eu sou muito grato, muito honrado também, Ju, de ter te conhecido, de você ter chegado como aluna e tá contribuindo com tantas outras pessoas, tá? Vou deixar 15% de desconto na inscrição para quem vier pelo teu canal, tá? Eu vou programar lá na plataforma um cupom, né, um bônus ali para as pessoas que chegarem, então podem me contatar, enfim, né, ou você vai deixar os contatos ali vou deixar texto, tudo. né, me chama lá que eu mando a apresentação, mando o link de inscrição, né, ou meu pessoal lá, e eu libero 15% de desconto para esse cupom de presente aí, para essa oportunidade. E é um presente para vocês que vão estar se curando de muitas coisas. Gratidão, Matias. Gratidão demais.